situações práticas. Eu acho que agora vocês vão entender claramente o que eu estava falando. Aqui, ó. Progressão funcional. Eu acabei de sair do meu estágio probatório, 3 anos. Ok? Que situação eu entro no estado? Eu sou A1. Que situação eu vou depois da minha progressão? Eu vou para o A2. Qual é a minha referência de data inicial de aptidão? É a data do meu exercício. Eu botei posse ali, botei exercício entre parênteses para vocês entenderem que é o efetivo exercício. Tá? 4 de abril de 2020. Né? Se eu entrei no estado em 4 de abril de 2020, 3 anos depois, 5 de abril de 2023. Completou os 3 anos, no ano seguinte eu tenho direito a uma progressão. Isso se eu não pedir a progressão por qualificação. Eu não sei de nada ainda, eu acabei de entrar, eu estou esperando as coisas acontecerem. Tá? Não precisa solicitar via requerimento. Aquela situação de cima é aquela situação que o servidor passou no concurso, que ele sai de A1, vai para 2, normal, independente de ter pedido alguma coisa. Tá? Mas eu identifiquei, soube, quando eu passei no concurso, tinha uns colegas meus que disseram assim, olha, Ceissa, antes de terminar o teu estágio probatório, se tu solicitar uma progressão por qualificação de algum curso que tu fizeste nesse intervalo de tempo, tu pula já para o outro nível, que é o A3. Vai do A1 direto para o A3, tu sobe por 2 níveis. E aí o que eu faço? 60 dias antes de terminar o meu estágio probatório, se eu esperar terminar o estágio probatório e pedir, vai estar indeferido. É 60 dias antes. Tá? Eu dou entrada na minha progressão com tudo aquilo que eu falei ainda agora, requerimento, diploma, com no mínimo 15 horas cada um, que a soma deles dê 60 horas, que esteja vinculado à minha área de atuação. Dou entrada no RH, o RH confere com o original, tudo bonitinho, faz um relatório, diz que vocês vão terminar o estágio probatório em tal data, tem um relatóriozinho específico que mandam para a gente, e aí o que acontece? Vocês vão de A1 para A3. Olha a diferença. O tempo é o mesmo, porque é a primeira. A primeira sempre vai ser 3 anos, gente. Que seja a progressão funcional, que seja a progressão com qualificação. O que muda é daí para frente. Tá? E aí o que acontece? Mesma situação lá de cima. 4 de abril, né, a data que eu entrei em exercício. Eu tenho direito em 5 de abril de 2023. Ok? E aí eu tenho que dar entrada no requerimento até o dia 4 de fevereiro. Tá? Se eu der entrada dia 6 de fevereiro, eu já perdi o direito da progressão por qualificação. Aí eu vou receber a de cima, que eu vou só de A1 para A2. Eu não vou de A1 para A3. Tá? Então a gente tem que observar esse detalhe. E detalhe, a progressão por qualificação eu tenho que solicitar via requerimento 60 dias antes do término do estágio probatório. Vocês estão... Alguém está em estágio probatório? Aqui? Pronto, perfeito. Olha que beleza, hein? Uma palestra dessa no meio desse caminho, perfeito. Tá? Então, fiquem atentos a isso. Ok? Só quer ir para frente, não quer ir para trás. Vamos lá. Vamos que eu ando um pouquinho. Uma outra situação prática relacionada à promoção, gente, é uma dúvida que é muito comum que aconteça. A promoção é aquele benefício que não foi solicitado, porque ele é automático, né? Quando a gente muda de classe, muda a letrinha. Um exemplo, eu sou A3. A situação anterior, volta só um aí, vê se tu consegue voltar. Eu vou puxar a situação anterior. Ó, eu pedi uma progressão por qualificação, né? Então eu fui de A1 para A3. Bonitinho, A3. E aí, eu não solicitei outra progressão por qualificação. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar 3 anos para poder ir de A3 para B4. Tá?
sei, seria a progressão por qualificação, tu me disseste que tu pode, se eu não solicitar. Mas se eu quiser ir direto para B5, 2 anos depois eu peço outra progressão por qualificação, independente de mudar a letra, de mudar a referência, de mudar a classe, independente disso. Independe. Desconsidere. Querem conselho? Querem subir na carreira? Foquem na progressão por qualificação de 2 em 2 anos, dando entrada 60 dias antes. Esqueçam essa história de promoção. Tá? Porque é mais eficaz para mim, enquanto desenvolvimento de carreira, trabalhar com progressão por qualificação, do que ficar esperando promoção. Tem servidor que, por falta de informação, como ele teria direito a uma promoção, ele espera dar os 3 anos e pede a qualificação. E aí eu indefiro o processo, porque a progressão por qualificação são 2 anos, não são 3. Acontece muito, tá? De haver um pouco essa confusão, de solicitar porque, mas eu tinha direito a uma promoção não são 3 anos, então eu pedi a qualificação dentro do direito da promoção, são 2 coisas diferentes. Mas já aconteceu o servidor pedir a qualificação em A3 para B5, dentro do prazo, e retornar dizendo que ele tinha que aguardar os 3 anos. Não, a probabilidade disso acontecer é nenhuma. Eu queria até, se tu lembrares, me fala dessa situação específica, porque progressão por qualificação são 2 anos, não são 3 anos. 3 anos é só a promoção, ok? Aí, ó, a promoção vai de A3 para B4, 3 anos depois, olha só a diferença. O último benefício foi 5 de abril de 2023. 3 anos depois ele vai para o B4. Se vocês pedirem a progressão por qualificação, vocês ganham 1 ano. Olha só, vai para 2025, tá? Ganham 1 ano. Todos têm que solicitar de requerimento. Então eu sugiro a vocês que se aproveitem. Olha só, para vocês terem ideia, gente. Progressão e promoção. O servidor que ele não teve conhecimento, ele não deu entrada e nenhuma progressão por qualificação, ele só deixou a carreira dele no estado e desenvolvendo a carreira dele. Olha só, ele demora 24 anos para ir de A1 a especial 10, tá? Olha só, especial 11, desculpa, tá? Por quê? 3 anos, 2 anos, 2 anos, 3 anos, 2 anos, 2 anos. Então, assim, ele vai deixando, acontece sempre vai de dupla, né? Não sei se vocês são assim, sempre chega lá para mim de dupla. Eu vim aqui porque eu entrei no concurso com meu colega. Eu sou B3, ele já é C9. E aí, se tu for olhar o histórico dos dois, um pediu progressão por qualificação em várias situações e o outro não. Então, assim, o desenvolvimento da carreira, ele não está vinculado só ao tempo que você entrou no Estado. O Estado te dá a oportunidade de progredir de uma forma mais rápida, mas se você não pedir, vai demorar 24 anos, tá? Para poder chegar no último nível da carreira. Caso contrário, não. Eu botei aqui, que isso aqui é uma outra dúvida de vocês, com relação à progressão do benefício por qualificação. Não chega a ser um fluxograma, é só para vocês entenderem, gente, como é moroso, né, essa questão, porque é burocrático, porque assim funciona, porque tem regras e caminhos por onde tem que passar. Como é que funciona o processo da progressão e da promoção? O sistema gera um relatório anual, que eu comentei com vocês agora há pouco, a gente separa em uma lista de acordo com o mês, e aí eu estou falando para vocês dos 57 órgãos do Estado, não é só do Detran, eu faço isso com todos, né? A gente encaminha mês a mês via CI para impacto financeiro na CEPLAN da CEGEP, e posterior, ASPLAN, tá? Desculpe, posterior envio a CEPLAN para dotação orçamentária. Lá na frente, vou tranquilizar o coração de vocês e vou explicar para vocês por que eu tenho que fazer isso, eu tenho que seguir uma legislação. Depois a CEPLAN devolve um documento chamado nota técnica, que ele diz o seguinte para mim: o frigir dos ovos, eu digo assim, olha, para a CEGEP,
eu tenho 50 servidores do DETRAN que precisam ser progredidos em março. Aí a CEPLAN vai, a Asplan da CEGEP vai, faz as contas e diz, olha, esses 50 servidores vai custar R$10 para o Estado. Aí a gente manda para a CEPLAN. E aí a CEPLAN diz assim, esses R$10 não vai interferir, já está, né, programado no orçamento do DETRAN, então não vai interferir. Aí devolve para a gente dizendo isso nesse documento chamado nota técnica, aí a gente faz a minuta das portarias, o secretário assina, publica e vocês recebem. Tá? É esse o trâmite do processo. Porque quando a gente diz assim, mas é um direito na carreira, mas existem as legislações, que é a lei de responsabilidade fiscal, que não pode atingir o máximo, tem algumas questões aí que vai muito além do que a gente chama dos direitos da gente, tá? Essa é a tramitação. E aí, a progressão por qualificação, tá? A progressão por qualificação, em 11 anos, gente, vocês chegam ao nível final da carreira. Por quê? Porque de 2 em 2 anos, vocês sobem 2 níveis. Então, assim, para vocês que estão no estágio probatório, que estão chegando, daqui a 11 anos, se vocês quiserem se qualificarem, buscarem se qualificar, daqui a 11 anos, vocês vão ter a oportunidade de chegar no último nível da carreira de vocês. Tá? Todas essas situações, progressões, qualificações, só contemplam os analistas e assistentes de trânsito? Não, todos os servidores do Estado, todos os efetivos do Estado. O que acontece hoje, por que eu estou falando especificamente desses dois? Porque, assim, servidores como eu, né, todo servidor que tem mais do que 15, 20 anos de Estado, que foram, eu estou falando dos agentes administrativos, né? Tipo assim, qual é a tua referência hoje? Especial 11. É por isso que eu me reporto, é porque a maioria, se não todos nós, já estamos na última carreira. Porque faz muitos anos que o Estado não faz concurso para nível médio na área administrativa. É o que acontece com a gente, né? É o que acontece. Estamos no topo. Estamos no topo. Eu estou falando dos de nível médio, tá? Mas eu vou dar um adendo aqui com relação ao adicional de qualificação, que quem tem nível superior, mesmo estando no último nível, ainda tem um benefíciozinho aí que ajuda financeiramente, tá? Então, aí eu fiz a mesma tramitação da progressão por qualificação. O requerimento tem que ser solicitado, não é automático, né? Solicita, vai para o RH do DETRAN, que ele instrui, faz uma análise prévia. Eu queria fazer uma observação para o pessoal de fora, que foi uma coisa que aconteceu. Diz assim, Cêcia, como é que funciona essa questão dos 60 dias? Porque eu estou lá no Ciretran de Balsas, né? Longe pra caramba. Como é que funciona? A gente, às vezes, ele dá entrada no requerimento lá, manda por e-mail para cá, e claro, quando abre o processo aqui, é um tempo muito depois, porque não tem data retroativa, não é processo, né? Quando você abre o processo. Mas a gente observa a data do requerimento, tá? Já aconteceram situações do processo chegar com uma data e está intempestivo, e aí a gente lá no requerimento, e aí a gente observa todos esses detalhes, tá, gente? Eu tô falando de situações específicas de servidores que trabalham fora. O servidor trabalha aqui, na sede. Eu preenchi meu requerimento dia 20, né? E aí eu dei entrada dia 20 no mês seguinte, estou intempestivo. Eu não vou levar em consideração o requerimento. Por quê? Porque você está na sede, eu esqueci de dar entrada, me lembrei um mês depois, vai estar intempestivo. A gente trabalha essas exceções porque a gente sabe como é que funciona com relação a quem está fora, tá bom? Então, aí a mesma tramitação, gente, encaminha para a CEGEP, né, que aí a gente faz a análise do processo, confere os diplomas, analisa, inclui na lista, manda para as plans CEGEP, para a CEPLAN para dotação orçamentária, recebe nota técnica, e aí o processo é o mesmo,
tá?